Fala galerinha, tudo bem pessoal? Hoje nós vamos iniciar o nosso vídeo, que eu tinha prometido lá, aquele vídeo de abertura. Hoje nós vamos falar um pouquinho, da introdução. Posso até dizer que este vídeo é o vídeo da introdução parte 1, ok pessoal? Então, nós vamos começar a abordar hoje o que é anatomia. Anatomia é a ciência que estuda as estruturas do corpo humano. É a disciplina tanto falada, tanto comentada nos cursos de nível médio, nos cursos de nível superior, ok? Nas pós-graduações de lato sensu. E esta ciência, esta disciplina, ela tem toda uma organização para que você venha entender o corpo humano. Então, o primeiro passo que nós vamos dar hoje é entender o que significa a palavra anatomia. Então vocês podem observar aqui, eu dei uma frisada, Anatomia é a ciência que estuda o corpo em partes, ou seja, tomia significa cortar, ok? Ana significa em partes, ou seja, eu sei que é a ciência que eu vou estudar o corpo humano em partes. É a ciência que estudará os órgãos em partes, os sistemas em partes, ok pessoal? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, ou seja, nós entendemos então que o conceito de anatomia humana, que é o que nós trataremos neste canal, somente anatomia humana, ok? O conceito de anatomia humana é que a ciência que estuda a estrutura e a organização dos órgãos, estruturas e órgãos do corpo humano, organizados em sistemas, formando todo o corpo, ok pessoal? O outro ponto que nós vamos falar hoje é sobre os métodos de estudo da anatomia, muito conhecidos inclusive. Eu quero aqui iniciar um método que todos fazem, inclusive nas suas casas, com seus amigos, às vezes com um parente, um ente querido que está com uma lesão ou passando mal, você costuma palpar as regiões na qual está com uma lesão, ou não, ou para saber o nome daquela estrutura, aquela dada estrutura do corpo. Então, o primeiro termo que nós vamos abordar aqui, em relação aos métodos de estudo, é a palpação. Então, vocês poderão ver na internet, por exemplo, ou colegas, amigos sinalizando, um livro chamado Livro de Anatomia Palpatória, por exemplo. Por que anatomia palpatória? É o método utilizado para aprender anatomia através da palpação. Por exemplo, eu utilizo o meu dedo indicador, o meu dedo médio, para poder descobrir, por exemplo, que o meu queixo, que é chamado de mento, ok, pessoal? O meu cotovelo, que é chamado de olecrano, tecnicamente falando, este buraquinho que nós temos abaixo do tórax, ou no tórax, na porção inferior dos músculos peitorais, eu observo que aqui existe uma estrutura óssea, ou seja, um acidente ósseo, chamado de apêndice ou processo tifoide, que é uma estrutura, eu consigo palpá-la. Ok, pessoal? Este é um método de estudo. Outro método de estudo é a inspeção, que é pura e simplesmente a maneira que nós temos de avaliar o corpo de um paciente, o corpo de uma pessoa, somente pela observação. Então, a inspeção, por exemplo, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que esteja ali no seu campo de atuação, muito possivelmente ele consegue identificar um sinal ou um sintoma através da inspeção, ou seja, através da observação. Um outro método muito bacana, muito conhecido, que inclusive eu sou um amante, que é da área de radiologia, em que a anatomia está totalmente inserida, que é a famosa anatomia radiológica. Ou seja, eu consigo estudar a anatomia através de um método de estudo no que nós chamamos de estudos por imagens. Então eu consigo observar o corpo humano através de uma radiografia, seja ela convencional, seja ela digital. Eu consigo observar o corpo através de uma tomografia computadorizada, ok? Onde eu vou estar estudando estruturas mais mineralizadas, ou seja, é o melhor método para se estudar osso, estruturas ósseas e outras estruturas como tendões, etc. Outro método, outra forma de se estudar anatomia dentro do método por imagem é a ressonância magnética.
muito conhecida por poder demonstrar estruturas menos mineralizadas, estruturas, por exemplo, estruturas bem pequeninas lá do cérebro, estruturas do intestino delgado, do intestino grosso. Ou seja, eu consigo estudar a anatomia por imagens de diversas maneiras. Essas foram alguns detalhes, foram alguns exemplos que eu sinalizei para vocês dentro do método de estudo da anatomia. Existem vários outros métodos, pessoal. Por exemplo, percussão e etc. Então aqui nós não vamos abordar todos os métodos para que nós possamos ter uma noção mais geral para poder partir do primeiro ponto de estudo da anatomia, ou seja, ter uma boa base da anatomia. Eu preciso passar por esses conhecimentos, por esses detalhes, ok, pessoal? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é a famosa posição anatômica. Por enquanto vocês não vão ter uns vídeos, né, como eu gostaria. Então eu peço a vocês que tenham um pouco de calma, porque nós estamos elaborando vídeos mais interativos, então nós estamos avançando. Então esta posição anatômica, famosa posição anatômica, é uma posição adotada no mundo inteiro, pessoal. Em todas as universidades, seja ela na Argentina, seja ela nos Estados Unidos, seja uma universidade no Chile, onde for, no mundo inteiro, Japão, é necessário utilizar, é um padrão para que se entenda o que é o corpo humano, o que são as estruturas do corpo humano, como está organizada. O que é a posição anatômica, galera? A posição anatômica é a posição em que o indivíduo se encontra de pé, ok, pessoal? De pé, com o olhar ao horizonte, né? Com o olhar ao horizonte, não o olhar para baixo, para o lado, o olhar ao horizonte. O corpo está ereto, os membros superiores juntos ao corpo, a palma das mãos voltadas anteriormente, ou famosa região volar, tá? Os membros superiores estendidos, ou seja, esticados, e os pés juntos, ou na altura do ombro, com os pés também voltados anteriormente. Esta é a famosa posição anatômica, na qual o indivíduo precisa entender onde estão as estruturas. Um exemplo aqui que eu quero sinalizar para vocês é a famosa artéria braquial, que se encontra numa posição do corpo conhecida como face ou plano medial do braço. Ou seja, para eu saber onde se encontra a artéria braquial, eu tenho que entender a posição anatômica. Ou seja, essa artéria está na parte de dentro do meu braço. Nós não falamos dessa maneira na área da saúde. Ok, pessoal? Então, pessoal, esse foi um vídeo introdutório, a primeira parte da introdução à anatomia, e eu conto com vocês para curtirem, para se inscreverem, para tocarem o sininho, ok, pessoal? E comentem. E nós vamos caminhando, avançando para os próximos vídeos. Vejo vocês lá. Paz, pessoal!